Olá, pessoal! Meu nome é Ediene Santos, sou professora de arte e nesta videoaula de hoje teremos a correção do PET volume 3. Hoje iremos considerar as atividades da semana 3 do primeiro ano do ensino médio. Hoje iremos falar a respeito de um tema muito interessante e que é muito cobrado tanto no Enem também em vestibulares. Hoje iremos falar sobre as vanguardas europeias. Bom, para quem acompanha o canal aí, provavelmente já viu que a arte ela nunca está estagnada, né, pessoal? Ela está em um processo constante de progresso e ela sempre vai carregar consigo mudanças significativas, né? Então, no início, né, quando a gente volta lá na história, nós vamos perceber que os artistas, em muitas vezes, né, na grande maioria, antigamente eram vistos aí como meros retratistas. Então, eles seguiam de forma rígida os padrões estabelecidos pelas academias de arte. E aí, quando a gente chega no finalzinho do século XIX, nós vamos perceber que o mundo ele vai passar aí por uma intensa mudança em vários aspectos. Então a gente vai ver aí o avanço de novas tecnologias, teorias e tudo isso acaba transformando o mundo de forma bem significativa. E claro que a arte, diante de tudo isso, ela não vai ficar parada. Ela vai seguir o mesmo caminho de evolução e progresso. Então, quando a gente chega no finalzinho ali do século XIX e vamos iniciar o século XX, nós vamos observar uma transformação muito grande no mundo das artes que vai envolver aí a dança, a música, o teatro, a literatura, enfim, tudo aquilo que vai estar dentro aí das artes. E é justamente nesse período, pessoal, que vai surgir aí as famosas vanguardas europeias. Essa palavrinha vanguarda, ela se refere ao que marcha na frente. O que está à frente? Pioneirismo. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra vanguarda, vocês sempre se lembrem disso, né? Aquilo que está à frente. E as vanguardas europeias, elas são, na verdade, aí um conjunto de movimentos artísticos que surgem na Europa, por isso, né, europeias aí, e elas vão transformar totalmente a arte. Ela vai bater de frente, né, com a arte acadêmica, aquela arte que as pessoas elas estavam acostumadas há muito tempo. Então, nesse momento da história e da arte, os artistas eles vão começar a utilizar a arte aí como uma ferramenta de fato de expressão de sentimentos. Porque na arte acadêmica, o artista ele vai praticamente retratar aquilo que ele vê. Já quando a gente chega nas vanguardas, o artista ele vai se libertar disso e ele vai colocar nas suas telas o seu sentimento, a sua visão, e ela vai funcionar aí como uma ferramenta de crítica social também. E nós vamos ter várias vanguardas, vários movimentos que vão fazer com que a arte ela se transforme. Então nós vamos considerar de uma forma bem rápida algumas dessas vanguardas, porque não tem como considerar todas de uma forma aprofundada, porque senão a gente gastaria horas a fio e não conseguiria dar conta, tá? Nós vamos considerar aqui o fauvismo, tá? O fauvismo ele teve origem na França ali entre os anos de 1905, 1907. Este movimento ele teve como característica principal o uso de cores puras, algo bem diferente, né, do que as pessoas elas estavam acostumadas. É uma pintura simples, não é nada complicado. Ela não tem como objetivo representar de forma realista os aspectos da vida cotidiana, mas ela é interessante porque é uma pintura simples, mas ao mesmo tempo uma pintura alegre, que vai buscar transmitir aí essa sensação de tranquilidade e de paz aí ao apreciador, ao espectador, né, que está ali vivenciando aquela obra. E nós vamos ter aí
vários pintores que vão aí produzir essas obras. Um grande nome que a gente pode destacar aqui foi o Henri Matisse, um pintor importantíssimo. Nós também vamos ter André Derain, que é importantíssimo também aí quando a gente fala do fauvismo, né? E aqui na tela de vocês podem até observar algumas dessas obras. Eu gostaria de destacar duas em especial, que é a Harmonia em Vermelho de Henri Matisse, conforme vocês estão visualizando, e o estanque de André Derain. Observe que nessas obras, os artistas, né, fauvistas, eles não se preocupam em retratar por meio das cores a realidade, né? Por exemplo, quando uma criança está ali pintando um sol e ela te pergunta qual cor que eu tenho que pintar, aí você fala, você vai pintar o sol de amarelo, a graminha você vai pintar de verde, o céu você pinta de azul. Os pintores fauvistas, eles nem sempre vão levar isso em consideração não, né? Então eles vão explorar as cores, né? As cores puras, eles não vão se preocupar com essa representatividade do real. Eles vão explorar mesmo a criatividade, só que de uma forma simples, de uma forma alegre, de uma forma descontraída, sem aquele apego sistemático com a realidade. Tá? Depois nós vamos ter também o cubismo. O cubismo ele vai surgir por volta de 1907, 1908. É um dos movimentos mais expressivos, né? De acordo com alguns, aí dentro das vanguardas. Ele vai trabalhar com essa geometrização na pintura, ele vai deixar de lado a perspectiva, aquela perspectiva que você tem aquela sensação de profundidade intensa dentro da obra, né? Ele vai procurar dispor aí as imagens e as suas 3 dimensões, tudo em um mesmo plano. Ele não vai se preocupar em retratar a realidade como ela é de fato, né? Então nós vamos ter vários artistas que também vão fazer uso dessas características, mas os 2 principais, que são grandes nomes aí, foi Pablo Picasso e Braque, que foram aí os precursores do cubismo. Tá? Vocês podem observar aí na tela de vocês várias obras e essas características. E é interessante notar que o cubismo ele vai se dividir em 2 fases. Então nós vamos ter o cubismo analítico, que já vai ser aí na primeira fase, e nós vamos ter o cubismo sintético. No cubismo sintético é interessante que o artista ele vai fazer uso aí da pintura, mas ele vai acrescentar outros elementos à sua pintura. Um desses elementos é justamente as colagens. Então ele vai fazer uso de colagem utilizando jornal, revistas, enfim, vários outros materiais para agregar ali a sua pintura, certo? Nós vamos ter também o futurismo. Como o próprio nome já diz, né, dá aquela sensação de futuro, de transformação, vai ser um movimento bem inovador. Muitos até costumam dizer que vai ser um movimento forte, um movimento que vai chocar. Ele tem mesmo essa concepção bem forte e ao mesmo tempo radical. Isso porque os artistas futuristas, eles vão exaltar aí por meio da sua arte essa questão da modernidade, da tecnologia, da velocidade e inclusive da violência. Então muitos acabam criticando aí o cubismo por conta desses aspectos. O futurismo por conta desses aspectos. E as obras futuristas, elas vão te dar justamente essa sensação de velocidade. Então, conforme vocês estão observando aí, eu trouxe até essa obra do Giacomo Balla, Dinamismo de um Cão na Coleira. Observe que você tem essa sensação de como se esse cãozinho estivesse correndo mesmo, né? Você observa que nessa obra a forma como as linhas elas são dispostas vai te dar essa sensação de avanço, sensação de velocidade, de algo moderno, algo que está correndo, né? Um artista também que tem obras que depois vocês podem dar uma pesquisada muito interessante é o Umberto Boccioni. Desculpe se a pronúncia não estiver tão boa assim. Ele também vai ter várias obras, esculturas que vai trabalhar aí com essas características do futurismo, tá ok? Nós vamos ter uma
vanguarda europeia, que ao meu ver, tá, é uma opinião minha, eu sou encantada, que é o expressionismo. Isso porque o expressionismo, ele vai trabalhar com a emoção, com o interno. Então o artista, ele vai colocar para fora aquilo que está dentro dele. Então ele vai, né, expressar de fato tudo aquilo que ele está sentindo, ele vai colocar para fora dentro das suas telas. E claro, a gente tem essa obra aí, O Grito, do Edvard Munch, que é um dos ícones do expressionismo, né? Então, nessa vanguarda, nesse movimento, nós vamos ver aí que são obras que vai te dar aquela sensação de melancolia, aquela sensação de angústia, de tristeza, porque o artista, quando ele tá passando por aquele momento difícil, ele tá com aquela mistura de sentimentos, ele vai tentar meio que descarregar tudo aquilo por meio da sua arte, que no caso aí nós estamos vendo a pintura. Eu tenho uma videoaula no canal que vai falar exclusivamente a respeito do expressionismo, tá, pessoal? Eu vou deixar o link aqui no final do vídeo para que vocês possam conferir. Na verdade, eu vou deixar dois links, que é uma aula sobre o expressionismo e uma aula sobre o fauvismo, tá ok? Então não deixe de conferir, que eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito. Nós também vamos ter o dadaísmo e o surrealismo, então vocês vão perceber aí que no dadaísmo, os artistas eles vão explorar a arte de uma forma que nunca havia sido visto. Isso porque dentro das produções dadaístas, os artistas eles vão trazer temas que não são muito comuns, porque eles vão misturar muitos elementos que não vão fazer sentido nenhum. É uma arte aí que não vai ter muita lógica, diga-se de passagem aí, né? Então aí, por exemplo, o dadaísmo, ele vai surgir em meio à Primeira Guerra Mundial. Então essas obras que não vai fazer muito sentido é até uma forma aí de protesto por parte dos artistas. Bom, já que o mundo ele tá passando por essa situação tão conflitosa, não tá fazendo tanto sentido tudo isso, então a arte também não precisa fazer sentido. Seria basicamente isso. Foi até um exemplo que o pet de vocês trouxe aí, certo? Nós vamos ter o surrealismo que vai chegar aí, né? Junto com o dadaísmo, já, né, vai caminhar na mesma linha no ano de 1924, só que quando a gente chega no surrealismo, os artistas eles vão valorizar muito as teorias de Freud, tá? Esse movimento ele vai fazer com que os artistas eles coloquem nas suas telas o mundo onírico, da fantasia, da imaginação. Então eles vão dispor para o público uma arte que vai valorizar todas essas questões. Então nós vamos ter vários nomes, como Salvador Dalí. A gente tem essa obra aqui, A Persistência da Memória, que é um ícone do surrealismo também. Nós vamos ter André Breton, René Magritte, entre outros. Eu trouxe para vocês a Frida Kahlo também, apesar de que a própria Frida, ela não se considerava uma pintora surrealista, porque ela dizia que ela não pintava algo que não tinha a ver com o irreal. Ela pintava aquilo que ela sentia, o próprio sofrimento dela, né? Mas ela vai se encaixar aí pelos traços da sua pintura como uma pintora surrealista. Tanto é que se vocês não conhecem a história da Frida Kahlo, tem um filme, tá? Que vai contar a vida dela, vai contar a história dela. É muito interessante também. Tá disponível até, inclusive, na Netflix, tá ok? Bom, pessoal, para finalizar, nós vamos ter também um outro movimento importante que foi o abstracionismo. Então, dentro do abstracionismo, os artistas eles vão utilizar, né, a sua criatividade, vai deixar de lado a arte figurativa, que é aquela arte que vai representar alguma coisa presente na nossa realidade, e os artistas abstracionistas, eles vão fazer uso aí dos elementos visuais, né? A linha, o ponto, a forma, a cor, mas eles não vão representar nenhum objeto, nada presente na nossa realidade, não. Eles vão colocar esses elementos visuais dispostos aí da maneira como eles acharem melhor, sempre trazendo aí questões pessoais, inclusive, mas que
dificilmente quando a gente olhar a gente vai conseguir definir ao certo o que o artista buscou retratar ali, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos para as nossas correções. Então, na atividade de número 1, você iria identificar aí cada movimento artístico de acordo com as características. Então, eu já deixei aí já detalhado para vocês. No primeiro aí, nós temos o foco dos artistas deste movimento estava nos sentimentos íntimos de cada artista. Assim, as obras que reúnem técnicas das mais diversas em telas que fogem à lógica eram, na verdade, representações de seus universos particulares. Então, a gente tem aí o surrealismo, certo? Na 2 aí, né? Na próxima, os artistas afastaram-se da percepção da arte tradicional, criando obras nas quais não identificamos de forma imediata o que está sendo representado. Então, nós temos aí a presença do abstracionismo. Foge aí da arte tradicional, da arte figurativa, no caso. A próxima vai repetir, não sei se vocês perceberam, mas ela é uma questão aí que está repetindo, é o surrealismo novamente. Na próxima, nós temos, dessa maneira, esses artistas procuram se expressar alterando princípios convencionais da arte em suas visões particulares de mundo, carregados de dramaticidade. Então, a gente viu, quando falar de drama, de melancolia, a gente vai lembrar aí do expressionismo. Na próxima, ao compor obras, os artistas deste movimento não sugeriam coerência alguma. Esses artistas estavam protestando contra a ordem vigente. A gente está aí se referindo ao dadaísmo. Próximo, a principal característica deste movimento é a defesa do novo e via na guerra e na violência seu motor de propulsão. A gente está falando aí do futurismo, né? Que visava muito essa questão da velocidade, da tecnologia, dos avanços, né? Neste movimento, percebemos a valorização das formas geométricas e retratando pessoas e objetos de modo singular, partidos em múltiplas dimensões ou em ângulos inusitados, refletindo os diversos pontos de vista de observação do artista. Então, quando a gente fala aí dessas características, provavelmente vocês já fizeram essa ligação aí direta com o cubismo. E por fim, para finalizar, neste movimento as cores são usadas com intensidade e as formas são simplificadas. A gente vai ter o fauvismo. Já a questão de número 2 e a questão de número 3 é uma questão cujas respostas são pessoais. Na 2, vocês vão escolher aí uma vanguarda, um movimento, e vocês vão escrever com suas palavras as características deste movimento que vocês escolheram. Então, a gente vai ter uma lista extensa aí, conforme vocês viram, e vocês vão escolher um. Como eu disse para vocês, um dos que me chama muita atenção, não é o único, mas é um dos que mais me chama atenção, é o expressionismo. Principalmente porque ele vai tratar aí dessa questão de expressar, colocar para fora as suas ansiedades, né, todas as suas angústias. Então, a forma, inclusive, do artista, ele tentar aí colocar para fora mesmo, expressar tudo aquilo que está preso dentro dele, né? Então, é um movimento que eu acho bem interessante e vocês podem até comentar aqui embaixo qual o movimento que vocês acharam mais interessante, que se identificaram também, ok? E na questão de número 3, vocês vão elaborar um desenho inspirado aí neste movimento que vocês escolheram. Bom, pessoal, para a gente finalizar agora por completo, eu vou deixar uma frase do Charles Chaplin para vocês pensarem, onde nós temos: a persistência é o caminho do êxito. Bem interessante, então vamos focar aí nos nossos objetivos para que a gente possa ter o maior sucesso possível. Pessoal, eu sei que essa correção ficou um pouco extensa, mas a gente tinha que falar um pouquinho de cada um desses movimentos, porque é muito importante, é muito cobrado aí nas provas, tá ok? Muito em breve eu vou estar lançando aí no canal mais videoaula destacando movimento por movimento, para que vocês possam conhecer aí mais detalhes de uma forma mais abrangente, tá ok? Muito obrigada pela atenção de vocês,
Uma ótima semana aí para vocês. Não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês não percam nenhuma nova novidade que vai ser apresentada aí, tá ok? Um forte abraço e até a próxima!